Boa noite a todos, sejam bem-vindos a essa nossa reunião de estudo do Evangelho, onde a gente busca aprender os ensinamentos que Jesus nos deixou. Quando a gente adentra ao Espiritismo, a gente começa a aprender algumas coisas. Por exemplo, que essa doutrina está baseada num tripé de filosofia, ciência e religião. E aí a gente vai avançando, a gente aprende, a conhecer melhor a lei de causas e efeitos, ou, como muitos chamam, de ação e reação. E a gente aprende também que a doutrina espírita não nos impõe nada. Ela nos transmite algo chamado livre-arbítrio. Isto é, as nossas escolhas. Nós é que temos a liberdade de fazer as nossas escolhas. E se vocês repararem, livre-arbítrio e lei de causas e efeitos, elas andam juntinhas. Porque, dependendo das nossas escolhas, se elas são boas, as reações serão boas. Se as nossas escolhas são más, as reações serão más. Mas por que eu estou dizendo isto? Porque o capítulo da noite, que é o 16º, ele vem falar exatamente isso, sobre nossas escolhas, principalmente sobre a escolha de nos desprendermos das coisas materiais ou não. E o capítulo é o 16º, que tem por título Servir a Deus e a Mamon. Já é uma escolha, E aí tem como subtítulo Salvação dos ricos, Guardai-vos da avareza, Jesus em casa de Zaqueu, a parábola do mau rico, a parábola dos talentos, utilidade providencial da fortuna. Tem também desigualdades das fortunas. E aí nas instruções dos espíritos, a verdadeira propriedade, o emprego da fortuna e desprendimento dos bens terrenos. E tem uma citação de Jesus, uma passagem de Jesus aqui, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 13, e que diz o seguinte: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar ao outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e às riquezas. Vamos lá, o que era mamon? Que Deus, o que Jesus quis dizer com mamon? Se nós buscarmos no dicionário, mamon significa exatamente dinheiro, riqueza. Mas alguns historiadores dizem que mamon foi uma figura, um deus pagão, e que ele era feito de prata e ouro, e era cultuado por todas aquelas pessoas da antiguidade, acreditando que o culto a esse Deus lhes traria fortuna. Ora, se eu vou servir a um Deus desse, eu então estou impregnado de avareza, cobiça e luxúria. Só esses adjetivos, se continuássemos, teríamos muito mais. E o que é servir a Deus? Ao Deus que nós conhecemos,
que é o princípio de tudo, que é a razão da existência do universo, que é a razão da existência nossa aqui neste planeta, nada mais é que cumprir as suas leis. Quais são as leis de Deus? O Decálogo, ou os 10 mandamentos. E é simples assim, cumprir as leis de Deus. Será que é simples? Não é, né? Por que a gente diz não é? Porque se nós olharmos atentamente os 10 mandamentos, nós vamos ver que os 10 mandamentos, ele tem 3, né, desses mandamentos. Um é amar a Deus, o segundo é guardar domingo, dia santificado, e honrar a pai e mãe. Aí o resto é não mates, né, não critiques, não roubes, não cobice as coisas dos outros e por aí vai. Mas esses 10 mandamentos, eles vieram num momento em que não existiam lei. E aí precisava se estabelecer, né, regras de conduta. Só que aí veio Jesus. E Jesus muda um pouco isso. Jesus pega os 10 mandamentos e transforma praticamente em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque tudo que diz não, ele transforma em faça. Ame ao próximo, ajude ao próximo, honra, ame pai, mãe e por aí vai. Ele ensina uma outra questão, ele nos traz essa outra questão que é muito forte, que é o amor ao próximo reside na caridade. E se nós estamos presos a luxúria, ganância, avareza, é muito difícil de olharmos o próximo. Por quê? Porque nós estamos presos às questões materiais. Nós não conseguimos nos desprender disso. E aí, no Evangelho, né, o Evangelho aqui nos traz uma passagem de Jesus. Quando um homem chega a ele e diz: Jesus, como é que eu faço para alcançar a vida eterna, para entrar no céu, no reino de Deus? E Jesus diz: primeiro você tem que conhecer e cumprir as leis de Deus, os 10 mandamentos. Ele falou: mas eu já faço isso desde quando eu era pequeno. Eu já venho seguindo as leis de Deus, eu venho seguindo, né, os 10 mandamentos desde quando eu era pequeno. E o que mais eu preciso fazer? Jesus disse: vá, venda todos os seus bens, doe aos pobres e me siga. Aí esse homem abaixou a cabeça e saiu de perto de Jesus, porque ele tinha muitos bens. Veja que ele, com livre-arbítrio, já fez a sua escolha. Aí, por outro lado, existe uma outra passagem de Jesus, quando ele está entrando em Jericó, e aquela multidão ali, tinha um homem pequeno, né, chamado Zaqueu, e ele não conseguia ver, né? Zaqueu era um cobrador de impostos. Aliás, ele era o chefe dos cobradores de impostos. Então vocês já percebem que ele não era uma pessoa assim bem vista na época, né, na região.
porque naquela época ninguém gostava de pagar tanto imposto como era cobrado. Hoje é quase igual, mas vamos lá. E aí, Zaqueu viu uma árvore e subiu na árvore. E ele ficou ali. Aí Jesus, quando passava por aquela multidão, olhou para cima, viu Zaqueu e falou: Zaqueu, desça, porque eu estarei ceando em sua casa nesta noite. Virou um burburinho total, né? Por quê? Porque como Jesus, que se dizia chegado aos pobres, aquela coisa toda, como é que ele ia jantar na casa de um homem rico e que, né, era cobrador de impostos ainda assim? Mas Jesus, a despeito de tudo isso, foi. E Zaqueu ficou tão encantado, tão tocado com aquele gesto de Jesus, com tudo aquele que ele já ouvia, já tinha ouvido falar sobre o que Jesus fazia, sobre como Jesus tratava as pessoas. Ele tomou uma decisão e disse a Jesus: a partir de hoje eu darei 50% de tudo que eu possuo aos pobres. E se eu fiz mal a alguém, se eu prejudiquei alguém, eu darei 4 vezes mais. Aí a gente começa a refletir. Aquele jovem que seguia os mandamentos de Deus, desde a tenra idade, estava lá, desde pequenininho, já seguia os mandamentos. Na vida adulta ele se põe em frente a Jesus e não consegue se desprender dos bens materiais. Zaqueu, que viveu sempre no luxo, na avareza, de repente entrega tudo aquilo, né? Então, quem seguiu Mamon, quem seguiu Deus? Aquele que conhecia os 10 mandamentos ou aquele que nunca, né, nem sabia disso? O desprendimento dos bens materiais, como Jesus coloca aqui, em hipótese alguma significou: pegue tudo que é seu e doe. Porque se a gente trazer para a vida moderna, imagine fazer isso. Como é que eu vou viver? Jesus sabia, né? Jesus viveu entre nós 30 e tantos anos e ele sabia das necessidades materiais do ser humano. E sabia que o dinheiro era importante e é importante. Ora, se o dinheiro é coisa ruim, Deus não nos teria dado, não teria colocado na mão das pessoas. Por que ele fez isso? Para prejudicar alguém? Não. Se nós prestarmos atenção, o dinheiro é energia. É energia expressa em valor. Como tudo aqui é energia, o dinheiro também é, só que ele se expressa em valor. O dinheiro não é ruim. Quando criamos crenças, porque o dinheiro é coisa do diabo, o rico não vai para o céu, né? O dinheiro só traz infelicidade. Isso são crenças criadas, desenvolvidas em cima de uma energia expressa em valor. Se nós olharmos a força do dinheiro bem aplicado, nós vamos ver que o dinheiro é necessário para o desenvolvimento do nosso planeta. E esse dinheiro, ele é importante nos estudos, nas pesquisas.
ele é necessário para a nossa vestimenta, para a nossa alimentação, para o nosso deslocamento. Necessitamos ganhar o dinheiro de forma legal, de forma justa. E a gente aprendeu, né, a trabalhar, ganhar o dinheiro, gastar, fazer o dinheiro circular. Então Jesus sabia exatamente. Quando ele diz, vai e venda tudo, isto é, vá e se desapegue dos seus bens. E essa mensagem fica para nós até hoje. Porque nós chegamos num momento em que aprendemos a ganhar, aprendemos a conservar, aprendemos a gastar, só que tem gente que não aprende a gastar. Retém, segura isso. E o dinheiro, ele tem que circular. O dinheiro circulando, quando nós ganhamos, vamos ao supermercado, vamos a uma loja, eu não estou falando de supérfluo, eu estou falando do necessário. Quando vamos ao supermercado, se olharmos a cadeia produtiva, né, imagine o arroz que chega ao mercado, o feijão, por quantos lugares ele passou, desde a produção, desde a colheita, desde o beneficiamento, desde o transporte, até chegar à nossa mesa. Quantas pessoas trabalharam, quantas pessoas ganharam, quantas pessoas se beneficiaram dessa cadeia produtiva para fazendo o dinheiro circular. E com isso, circulando, desenvolvendo a economia, desenvolvendo os estudos, desenvolvendo a saúde, desenvolvendo o nosso bem-estar. Se o dinheiro não fosse bom, Deus não nos teria dado. E se Ele nos deu, é exatamente para isso. Para que nós pudéssemos olhar para Ele, trabalhar com Ele, aproveitá-lo da melhor maneira possível. Agora, precisamos ter respeito com o dinheiro. Porque senão, ele vai para aquela condição da avareza, da luxúria, da ganância. E aí nós estamos fazendo a escolha para quem? Para Deus ou para Mamon? Então veja, quando nós escolhemos Deus, as leis de Deus, os 10 mandamentos, quando escolhemos também olhar para os 2 mandamentos que Jesus condensou, nós vamos ver que o dinheiro que nós temos, o dinheiro que nós fazemos circular, o dinheiro que um empresário que gera centenas de empregos, né, ele é um dinheiro bom. Ele não é aquele dinheiro retido. Ele não é aquele dinheiro que fica embaixo do colchão, como antigamente se costumava dizer. Quando eu disse sobre o livre-arbítrio, é esse livre-arbítrio, são essas escolhas que a gente faz. É ruim ganhar dinheiro? Não. É proibido ganhar dinheiro? Não. É proibido ter dinheiro? Não. Desde que saibamos como utilizá-lo. Desde que saibamos que às vezes tem irmãos necessitados. Desde que saibamos que existe alguém que precisa de um gesto de caridade.
musiquinha já começou. Eu agradeço a vocês por terem me ouvido e vamos pedindo a presença do irmão, do mentor desta noite, que nos traga uma mensagem de paz e de amor. Seja bem-vindo. Irmãos, que a paz de Jesus se faça presente nesta casa e em seus corações. Tema muito importante de nosso Evangelho: servir a Deus, saber que todos partirão para a vida espiritual, que todos são espíritos, que todos devem trilhar um caminho do bem e do progresso espiritual, ou a mamon, o apego aos interesses materiais. Como foi colocado por nosso irmão, o caminho que o homem, ou que cada um deve trilhar, é o do conhecimento e do sentimento. O conhecimento porque faz parte da lei do progresso, que cada um se desenvolva, que cresça, que cumpra a sua missão. E do sentimento porque sabe que, como um filho de Deus, deve também compartilhar o que tem para aqueles que necessitam. A avareza, o egoísmo, o apego aos bens materiais não fazem bem ao espírito. Ao contrário, envolve-se em uma nuvem negra de maus fluidos em torno, onde irá pensar apenas em seus interesses, ficando com os olhos fechados ao desespero e à dor alheia. E para que tanto apego aos bens materiais, se o seu próprio corpo também irá perecer? Então, meus irmãos, como foi dito, os recursos que Deus concede a todos para que cada um tenha a sua oportunidade de desenvolvimento, a oportunidade de ter seus bens, sua família, seus funcionários, por que não com honestidade e moral, faz parte do progresso, faz parte das bênçãos de Deus. Mas não deem as costas aos que necessitam, aos que precisam do seu amparo, aos que precisam do seu recurso material, da sua ajuda financeira. Não deem as costas. Cada um
deve saber dentro de si o que pode ou não fazer para dar àquele irmão necessitado uma alegria, uma oportunidade, um trabalho. Então, cada um saberá que ele serve e sempre servirá a Deus. Porque aqui estamos para servir a Deus, assim como o Mestre esteve para servir a Deus. E servindo a Deus, abrindo os olhos para a espiritualidade, o espírito fica mais leve, com a consciência mais tranquila, vendo o amor ao seu lado. E assim, estando na espiritualidade, poderá olhar pelo que fez e poderá também observar que deixou os bens materiais aonde devem ficar. Assim, rogamos ao Mestre para que abençoe a cada um nesta noite, nesta casa, dando a cada um a inspiração necessária para a sua evolução. Obrigado a todos. Obrigado, irmão. Seja bem-vindo sempre a esta casa. E aproveitando esse momento de elevação espiritual, vamos fortalecendo a nossa ligação com a espiritualidade maior que aqui está nos envolvendo a todos. Rogando a esses irmãos de luz que possa abençoar cada um de nós. Abençoar também aqueles irmãozinhos doentes, desiludidos, aqueles irmãos que estão desamparados, desempregados. Que o plano espiritual possa envolver o nosso planeta em muita paz, muita harmonia, em muito amor. Iluminando a mente, levando muito amor aos corações dos dirigentes das nações que compõem este nosso globo terrestre. Vamos agradecer a Jesus pela oportunidade que Ele nos deu de estarmos mais uma vez aqui reunidos em nome dEle, rogando ainda a espiritualidade que possa energizar toda a água que porventura esteja aqui, trazendo lenitivo para a parte física e espiritual. E agradecidos, despedimos-nos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade aqui na terra como é no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus.
Vamos todos.